Nosso trabalho aqui em 3 partes. Hoje terá característica de uma palestra, ok? Eu não sei se nós teremos condições de ter lá. Não teremos? Muito bem. Ok. Isso pode trazer alguma dificuldade de acompanhamento, mas eu acho que todos podem forçar um pouquinho e a gente conseguir aprender. Amanhã, às 9 horas, então, teremos uma classe. E às 10 horas, no culto, eu estarei fazendo a exposição da Palavra de Deus. O nosso tema hoje é definindo a ansiedade. Eu sempre digo que antes do substantivo está o verbo. Primeiro nós fazemos algo e depois nós atribuímos um nome a esse fazer. Na língua portuguesa, eu perguntaria qual é o verbo para ansiedade. Nós temos um verbo para angústia, angustiar, um verbo para tristeza, entristecer, um verbo para alegria, alegrar, um verbo para outras expressões, mas, curiosamente, nós não temos hoje um verbo adequado para dizer este é o verbo da ansiedade. Fica claro? Alguém diria ansiar? Não é exatamente. Temos, então, em português, os termos ansiedade, que é um substantivo, temos ansioso, ansiosa, temos o advérbio ansiosamente, que eventualmente pode remeter para a ideia de ansiedade, mas o verbo ansiar é outra coisa. E assim, não temos, então, em português, o verbo ansiedar. Não temos. Se você for ao original buscar o entendimento para essa palavra ansiedade, a palavra virá lá do latim e seria o seguinte: um autor chamado Virgílio diria que é como se alguém estivesse apertando a garganta, estivesse afogando-se, por exemplo, e, portanto, a falta de ar causa aflição, causa inquietação, causa sofreguidão. Essa experiência, então, de sentir-se com falta de ar, apertado, inquieto, traz a ideia desdobrada, a saber, seria sentir-se afligido, sentir-se atormentado, sentir-se inquieto. Aliás, na língua latina, então, a mesma palavra, o mesmo verbo que dá origem à nossa palavra portuguesa, ansiedade, também é o mesmo que vai desaguar na palavra angústia. Então, o ansioso lá é aquele que se encontra premido por uma necessidade vital, básica, à sobrevivência. Daí a ideia de ânsia, daí a ideia de anseio, daí a ideia, mais tarde, de ansiedade. Então, a ideia original era de um desejo ardente, premente, inquieto, um tipo de aflição ou angústia. A pessoa exausta, corria, correndo, ansiava. Daí essa ideia chegou até nós como desgastar-se fisicamente, enjoar-se. Então, ansiedade, no original, descreve a exigência de cuidar da sobrevivência. Nós não vamos trabalhar muito esse aspecto hoje, isso vamos trabalhar amanhã, às 9 horas. A necessidade de prover, de atender às solicitudes e demandas e responsabilidades, está ligada à ideia de cuidado, de trabalho, e essas exigências desses cuidados necessários inquietam e podem afligir, bem como causar dor, sofrimento e tristeza. Então, ansiedade, originalmente, é o ser demandado em cuidados, trabalhos, responsabilidades e exigências, o ter de dar contas
Esse é o sentido mais básico. E por conta disso, esse ser então se encontra inquieto, se encontra em um estado de angústia, de preocupação, de desassossego. Muito bem. Se nós não temos em português o verbo para ansiedade, é preciso que entendamos o seguinte: não temos o verbo, como eu disse, ansiedar, mas nós temos no nosso Novo Testamento, no original grego, um verbo que era o verbo para ansiedade. Agora, nós não tendo nós em português o verbo correspondente, como é que o tradutor bíblico procedeu? Como é que o tradutor bíblico, por exemplo, João Ferreira de Almeida, português, que viveu lá no século XVII, como é que ele traduziu esse verbo da ansiedade? Como é que ele faz para colocar isso na nossa língua? Ele usa de dois recursos. O primeiro recurso que ele usa é utilizar o verbo auxiliar. Então, se diz assim: não estejais ansiosos. Deu para entender? Não andeis ansiosos. Na língua grega é um verbo só. Mas uma vez que nós não temos o verbo em português, ele busca um auxiliar, o verbo andar ansioso, estar ansioso. Deu para entender bem? Ok? Então, o primeiro recurso é esse. Por isso, você vai ver lá Jesus dizer: não estejais ansiosos, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, usa-se o verbo auxiliar. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Este é um exemplo onde o tradutor optou por usar um verbo auxiliar. Ou Jesus diz lá em Lucas 12, 26, se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras. Ficou claro? Andais ansiosos pelas outras. No original é um verbo só, mas aqui nós temos um auxiliar para nos remeter para a ideia de ansiedade. Na língua grega, aliás, também em Filipenses, né, outro texto, se diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4, 6. O verbo grego é meriminal, que quer dizer cuidar. É o verbo cuidar. Ou seja, na língua grega, o verbo para ansiedade é o verbo cuidar. Fica claro isso? Fica? Muito bem. Verbo que tem a ver com providenciar, tomar responsabilidade por algo. Mas até aí não tem problema. O problema é que em algum momento esse cuidar faz com que nós estejamos inquietos. Esse cuidar faz com que nós estejamos desassossegados. Um cuidar preocupado. Esse cuidar preocupado é o que nós podemos colocar assim, entre aspas, em português, o verbo ansiedar. Fez sentido? Esse cuidar preocupado. Vamos lá. Então, no texto do Novo Testamento, esse verbo sempre aparece na voz ativa, ou seja, põe ênfase no sujeito da ação. É como se fosse assim: eu ansiedo, tu ansiedas, nós ansiedamos, vós ansiedais. Por isso o imperativo de Jesus é assim: por isso vos digo, não, entre aspas, ansiedeis pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Então, este é um verbo que está sempre na voz ativa no Novo Testamento. Então, eu disse lá que o primeiro recurso, já que não temos o ansiedar,
que o tradutor bíblico usou foi utilizar o verbo auxiliar, ok? Para traduzir a ideia de meriminal na língua grega. Estar ansioso, andar ansioso. Mas, vamos lá. Entretanto, a característica mais fundamental do verbo é de estar inquieto. Ou seja, o ansioso fundamentalmente experimenta uma inquietude, ok? Uma inquietação. Daí, José Pedro Machado, no seu dicionário etimológico da língua portuguesa, ele dirá: ansiedade tem o radical latino que significa disposição habitual para a inquietação, o caráter inquieto, o cuidado inquieto, a preocupação meticulosa. Daí tem então o segundo recurso que o tradutor usa para colocar em nosso idioma o verbo para ansiedade. O segundo recurso é traduzir por inquietar. Tudo certo? Ou seja, em vez de trazer para nós, já que não temos o ansiedade, ele então traz para nós o verbo inquietar. Então Jesus diz assim: portanto, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. Esse verbo inquietar é o mesmo que ele está usando ao longo de toda aquela palavra. Mas o tradutor, então, optou por trazer para nós a ideia de inquietação. Ok? Então ele traduz por inquietação. Outro exemplo. Quando Jesus vai a Betânia, está lá no encontro na casa de Marta, Maria e Lázaro. Texto que amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí o que acontece? Marta está ali agitada em muitos afazeres, em muitas preocupações. E Jesus diz assim: Marta, Marta, tu te inquietas e te preocupas com muitas coisas. Esse verbo, tu te inquietas, é o verbo exatamente o mesmo, meriminal. Entenderam? Ou seja, exatamente o mesmo verbo para a ansiedade. Então, nós temos dois recursos. O primeiro utiliza o verbo auxiliar, andar ansioso, estar ansioso. E o segundo traduz por inquietar. Não vos inquieteis, tu te inquietas. Essas são as duas maneiras que se coloca a ideia em nosso texto do Novo Testamento. Muito bem. Sobre o Antigo Testamento, eu devo dar uma palavrinha amanhã, às 9 horas, se isso for possível. Na língua latina, chega para nós, na tradução da Vulgata de Jerônimo, como a ideia de ser solicitado. Não é? Ser solicitado, ser demandado. É isto que se diz lá. Ou seja, somos inquietados porque algo nos solicita, somos mexidos, somos agitados, cheios de ansiedade, de cuidados, inquietos. Essa é a ideia básica, não é? E o que nos solicita? Esta é uma pergunta. O que é que nos solicita? Daí vem a relação entre ansiedade e cuidado. A Bíblia faz referência à necessidade de nós estarmos vigilantes, de nós estarmos exercendo os nossos cuidados. E a Bíblia até louva alguma preocupação. Porque o contrário, seríamos assim, pessoas relapsas. Seriam pessoas descuidadas, pessoas negligentes, pessoas indolentes. Como aquele mau servo da parábola de Cristo, né, que foi lá e enterrou o seu talento. Ou seja, então há uma preocupação, ou melhor dizendo, um cuidado que é inerentemente bom e que se expressa no amor zeloso. Ou seja, os pais precisam cuidar dos filhos, o marido deve cuidar da esposa, nós devemos cuidar uns dos outros na igreja,
quando aquele pastor, por exemplo, sai em busca da 100ª ovelha, ele partiu norteado por esse tipo de cuidado. Então, é preciso ressaltar que na Bíblia, a preocupação realista, ela não é em absoluto condenada ou proibida. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz lá, em 2 Coríntios 11, 28, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Esse verbo, essa palavra preocupação, é a mesma palavra para ansiedade, cuidado, mas que aqui não tem uma acepção negativa. Ao contrário, é uma conotação positiva. Então, esse texto é muito interessante, pois Paulo, embora tivesse escrito que não estava ansioso, por exemplo, com o fato de ser açoitado, passar frio, fome, correr perigo, ele se afirma preocupado com o bem-estar das igrejas, e essa preocupação de Paulo aqui é saudável e deve mesmo ser encorajada. Não há nada de pecaminoso neste cuidado, ou seja, ele é fruto do amor de Deus, ele é norteado pelo amor de Deus ao outro e é também moderado pela confiança em Deus. Então vamos lá. Qual é o foco bíblico acerca da ansiedade? O foco bíblico acerca da ansiedade tem relação com a ideia de cuidar. Mas um cuidar que inquieta. Um cuidar preocupado. Um cuidar ansioso. E, agora importante, essa inquietação, ela se expressa num preocupar. Preocupar. Ou seja, a pessoa, ela tem consciência, isso é o importante, quando a gente for falar daqui a pouco do entendimento clínico, porque no entendimento, na ênfase, ou foco, melhor dizendo, bíblico, a pessoa tem consciência do que a inquieta. E ela é ativamente o sujeito desse inquietar. Ou seja, tu te inquietas, não te inquietes. Ou não estejais ansiosos por isto. Não te inquietes por aquilo outro. Então, a ideia é, a pessoa é ativa, está consciente, tem necessidade de cuidar, mas esse cuidar se expressa em preocupar. Quando nós ocupamos as duas dimensões básicas do existir humano. Nós não temos como existir sem que isto ocorra nas duas dimensões mais básicas da nossa existência. Quais são? O tempo e o espaço. O tempo e o espaço. Nós somos seres que necessariamente precisamos sempre pensar no tempo, viver no tempo, somos aprisionados ao tempo e ao espaço, e tempo e espaço, já nos disse Albert Einstein, não são coisas que possam ser separadas. Tempo e espaço estão juntas. Então, quando nós preocupamos, o que acontece? Nós estamos tentando ocupar previamente um tempo ou um espaço, um tempo que ainda não estamos a viver, ou um espaço, uma realidade, um contexto que ainda não experimentamos. Fica claro isso para os irmãos? Então, o cuidar é uma a ansiedade, o foco bíblico da ansiedade é uma inquietação que se expressa nesse preocupar, e por isso a pessoa se inquieta com antecedência. E aí reações diante de realidades ou fatores ou circunstâncias identificáveis em que se está consciente. Ou seja, o foco bíblico é
Estar ansioso tendo em vista alguma coisa. Então, esse é o foco do ensino bíblico, particularmente do Novo Testamento. Quando alguém está ansioso, nesses termos bíblicos, está ansioso por alguma coisa, que tem consciência, esse estar é ativamente consciente, o verbo está sempre na voz ativa, significa que a pessoa tem consciência do que a inquieta, a pessoa tem consciência daquilo que lhe preocupa, e este é o ensino bíblico, particularmente do Novo Testamento. Então, o foco do ensino bíblico sobre a ansiedade é um preocupar. Primeiro, a pessoa tem consciência. Segundo, a pessoa ela é sujeito da ação. Muito bem? Então ela quer preocupar o quê? O tempo ou o espaço. O tempo. Jesus diz assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Isso é basicamente o tempo, que não dá para separar de espaço. Porque tempo e espaço, irmãos, são só coisas externas a nós. São coisas também internas para nós. Por exemplo, a ideia de uma pessoa idosa concebe o tempo da mesma maneira que um menino? Não. Não é? É claro que não. É a forma como uma criança experimenta o tempo se distingue da forma como uma pessoa idosa experimenta o tempo. Por exemplo, também, se você estiver com a pessoa que você mais ama neste mundo, provavelmente meia hora passa rapidíssimo. Agora, se você for ao odontólogo, ao dentista, e ele estiver com uma broca, um aparelho ali no seu dente, enfiando uma agulha no seu dente, 30 segundos parece uma eternidade. Por quê? Porque a nossa experiência do tempo não é só uma experiência com o relógio ou com o calendário. A nossa experiência é interna. Mesma coisa a experiência com o espaço. Ou seja, nós sentimos as ideias de angústia, a ideia de sentir-se aprisionado, o espaço público, o espaço privado, a intimidade é um espaço, a privacidade é um espaço. Então nós tentamos, na ansiedade, nós queremos ocupar previamente, pré-ocupar um tempo e um espaço, e estamos inquietos por isso aí. Até que fez sentido aos irmãos? Então a palavra cuidado nem sempre tem uma conotação negativa, porém, a nossa palavra ansiedade é principalmente negativa e, sim, nesse caso, a Bíblia condena a ansiedade. O foco bíblico da ansiedade é este aí. Amanhã a gente vai pensar, então, às 9 horas, um pouco sobre como lidar com os nossos cuidados. Esse é o nosso foco de amanhã. Confia ao Senhor os teus cuidados. Muito bem. Mas agora nós temos um dilema. Por quê? Porque nós temos a clínica contemporânea. Ou seja, nós temos os psiquiatras, nós temos os psicólogos, nós temos outros profissionais da saúde. E será que quando eles utilizam o termo ansiedade, eles estão a pensar estritamente nessas categorias que acabei de referir no texto bíblico? Fica claro? Ou seja, será que quando eles estão a pensar na ansiedade, quando eles dizem fulano está ansioso, eles estão a pensar exatamente na mesma extensão do conceito que nós temos, acabei de apresentar, embora de uma maneira sintética, no Novo Testamento? Não, não é exatamente assim. Vamos lá. A clínica moderna toma como ponto de partida a experiência inquietante e aflitiva, descrita pelo termo ansiedade. Ou seja, o que há em comum é o clínico, de um modo geral, o profissional dessa área, dirá:
quando ele diz ansiedade, ele vai dizer, esta pessoa está inquietada. Esta pessoa está num estado de inquietação. Muito bem. Porém, o que ele faz? O que as psicologias modernas, as psiquiatrias fazem? Alargam essa inquietação com o termo classicamente descrito como ansiedade para toda, absolutamente toda a experiência de encontrar-se agitado, de encontrar-se inquieto. Em termos motores, o que é motores? Ligados ao corpo, não é? Aquela pessoa está com uma inquietação motora. Ou em termos emocionais. Então, se a pessoa experimenta uma inquietação motora ou emocional, seja ela de que ordem for, ela está inquieta, ela está desassossegada, a clínica vai trazer este conceito agora mais amplo para toda a experiência de inquietação. Então, aqui nós temos uma questão para chamar a nossa atenção. Porque, em primeiro lugar, como eu vi, que a gente falou lá no foco do ensino específico do Novo Testamento, a pessoa está ansiosa, inquieta, diante de realidades, fatores ou circunstâncias identificáveis. Ou seja, diante de circunstâncias em que se está consciente. Quando a Bíblia nos diz, estamos ansiosos, e diz, estamos ansiosos tendo em vista alguma coisa. Ficou claro, irmãos? Ficou? Ou seja, no texto bíblico, ansiedade é um preocupar ativa e conscientemente. Esse é o foco específico do ensino bíblico, particularmente do Novo Testamento. Entretanto, a clínica lida com esse aspecto que acabei de mencionar, e nem sempre lida bem, porque eles não têm, por exemplo, o conceito de fé, o conceito de dependência de Deus, eles não têm o conceito de pecado, eles não têm o conceito de perdão, fica claro? Então, nem sempre, de confiança em Deus, então nem sempre lida bem com essa primeira dimensão que eu acabei de colocar. Mas a clínica também, e agora eu estou trazendo para o foco clínico, traz aquela descrição de uma experiência de inquietação mais indefinida. Diante de situações mais imaginárias ou vagas, ou nas quais a pessoa não consegue identificar motivos, nem mesmo delimitá-los ou objetivá-los, mas sente-se inquieta, ou ameaçada, ou em perigo, ou em estado de alerta. E não raramente a pessoa se vê tomada de uma angústia meio vaga, meio flutuante. Então, na clínica atual, o termo ansiedade é amplo. Inclui o conceito de preocupação, tal qual temos na Bíblia, porém alarga-se abrangentemente para praticamente tudo quanto inquieta ou agita a pessoa em termos motores ou mentais. Pode ser consciente, mas pode também não ser. Pode ser identificável, mas também pode não ser. E para tais condições, nem sempre a pessoa é sujeito da ação, mas sofre esta ação. E os quadros podem agravar a tal ponto que podem levar a um quadro de adoecimento. Então, vamos lá. A gente aprende por repetição, vou repetir. Enfoque bíblico. Inquietar significa, então, que a pessoa é levada a um ato consciente de preocupar, a pessoa tem consciência, a pessoa é o sujeito da ação.
o enfoque clínico, o inquietar, estado de inquieto, mas inclui condições não controladas, causas nem sempre reconhecidas, e a pessoa nem sempre é o sujeito da ação. Alguns aspectos que a clínica chamará, então, para coisas que podem inquietar uma pessoa, e já não estamos aí necessariamente a falar mais do conceito estritamente, do conceito estrito biblicamente falando. Interação ambiental, acervo genético e constitucional, padrões comportamentais, características metabólicas, disfunções hormonais, quadros neurológicos, patologias psíquicas. São 7 áreas, tem mais, mas eu quero dar uma passada por elas rapidamente. Em primeiro lugar, o ambiente pode inquietar. E o primeiro ambiente do ser humano é o uterino, é o útero. Esse ser habita o útero e depois, como recém-nascido, ele é ambientado em uma absoluta dependência. Por exemplo, ele não sabe o que é saudade, ele não sabe o que é tristeza, ele não sabe o que é dor de ouvido, ele não sabe que ele tem um pé, ele não sabe que ele tem um umbigo, ele não sabe que ele tem um nariz, ele não sabe o que é uma pessoa humana, ele não sabe que isto aqui tem um quarto ali, que tem um banheiro, que tem uma porta que dá para a rua, que chega a Pombal, que Pombal está aqui no Conselho de Leiria, que isto aqui é Portugal, Península Ibérica, no mundo, no planeta Terra. Esse bebê não tem a menor noção disso. Mas o que acontece? Ele, apesar de não saber disto, ele sente. Ele sente a dor. Ele sente o desconforto do frio, que ele não sabe o que é frio. Ele sente o desconforto do calor, que ele não sabe o que é o calor. Ele tem o desconforto da fome e da sede. E ele sente a necessidade da proteção e o desconforto. Então, o ambiente inquieta. Daí a frase proferida por alguns profissionais de saúde é assim. Vejam lá, se você pesquisar lá na internet, você vai achar uma frase assim. Os bebês podem sofrer estresse e ansiedade, ainda mais quando estão expostos a muitas mudanças. Prestaram atenção nessa frase? Os pediatras dirão, os enfermeiros dirão, os pedopediatras e os psiquiatras dirão, os bebês podem sofrer ansiedade. Eu pergunto, essa ansiedade é uma descrição clínica ou se trata da ansiedade enquanto uma preocupação pecaminosa? O que vocês acham? Hein? Ficou claro? Ficou? O que o clínico está a chamar a nossa atenção? Está a chamar a nossa atenção que existe alguma coisa que está a inquietar aquele bebê. Deu para entender, irmãos? Deu? E neste caso, ele está chamando para um elemento ambiental, talvez um excesso de estímulos, de barulho, de gente. Às vezes, quando a criança vai lá na igreja, e na nossa igreja as pessoas fazem filhos, irmãos. Mas que criançada nós temos? Às vezes uma família que tem 5, 6, 7, nós temos uma família que tem 8 filhos. E vai todo mundo lá para frente. E gestantes temos sempre lá. Temos uma lista de oração pelas gestantes. Então, temos muita criança. E às vezes a mãe vai trazer a criança, eu dou para ela uma estratégia. Olha, quando você for à igreja, leva a criança a primeira vez no carrinho. Porque estando no carrinho, não vão todas as irmãs da igreja pregar aquela criança no colo, e beijar, e levar, e passear com ela, e aí vem a outra, e pega. Daqui a pouco a criança está o quê? Estressada, inquieta. Para essa inquietação, fruta do ambiente, os clínicos chamam ansiedade.
Deu para entender, irmãos? Uma primeira reação. Não estamos a falar de pecado, não estamos a falar daquela condição consciente, objetiva de que fala a palavra de Deus. Estamos a tratar de um outro conceito aqui. Aliás, o conceito básico há uma inquietação, mas ela não é de natureza consciente, não é um preocupar, não é ativamente consciente, não tem pecado nessa coisa aí, pelo amor de Deus. Não é verdade? Okay? A criança às vezes precisa chorar mesmo para dizer estou incomodada. Me socorro. Muito bem. Além disso, nós temos, em segundo lugar, o acervo genético e constitucional. Eu tenho visitado maternidades muitas vezes, e às vezes converso com as enfermeiras, a enfermeira neonatal. O testemunho das enfermeiras neonatal que estão lá na maternidade, elas chamam para as primeiras experiências na criação da criança. E elas dirão para nós algo. Existem bebês nascidos no mesmo horário, no mesmo hospital, no mesmo lugar, na mesma Batcaverna, no mesmo lugar. Mas existem bebês que são mais inquietos do que outros. Fica claro, gente? Quem aqui tem filhos, mais de um filho, o pastor tem 2, eu tenho 2, sabe o que eu estou a dizer. Ou seja, existem seres humanos que já vêm para esta realidade de vida mais inquietos do que outros. Tudo certo? Até aí? E isso já diz para nós que há elementos genéticos que antecedem a nossa apresentação nessa existência, que podem nos fazer pessoas mais inquietas do que outras. Lidando como pastor, eu estou como pastor não há 25 anos, eu até gostei, porque a apresentação diz que eu estou 25 anos de pastor, eu estou novo, graças a Deus. Mas não estou não, eu estou há quase 38 anos pastoreando. É isso. E a realidade, erraram bastante lá, naquela apresentação que o irmão deve ter achado em algum lugar. Mas estou há quase 38 anos pastoreando. E sei, por exemplo, conheço a nossa família, do meu primo Willis, que aqui está, que aliás é filho do irmão do meu pai, que faleceu. Muito bem. Então vejam lá. Lidando com famílias, eu noto às vezes há famílias mais tranquilas, mais sossegadas, e há famílias mais inquietas. Eu não sei se você tem a mesma experiência. Provavelmente estamos a falar de elementos genéticos, de constituições. O que são constituições? A soma dos nossos elementos genéticos e os mais imediatos da nossa gestação que formam-nos, que nos colocam na vida mais inquietos ou mais tranquilos. Então, estamos falando de um acervo genético constitucional. Terceiro, padrões comportamentais. Também podem inquietar. Como estamos, por exemplo, expostos a uma elevadíssima carga de estímulos. Hoje, por exemplo, temos alta, o quê? Conectividade. O tempo todo. Esses dias eu fui visitar uma família da igreja, umas 2 semanas atrás. Fui visitar uma família da igreja. Eles residem num condomínio. Paramos o nosso automóvel, fomos eu e esposa, ali na frente. E deixei o meu telemóvel ali no veículo, no carro, esqueci. Aí quando vinha para a casa dele, falei, oi, Sérgio, acho que esqueci o meu telemóvel, meu celular, né? Que lá no Brasil falamos celular, lá no carro. Ele falou, pastor, vá buscar imediatamente. Porque se hoje o senhor não responde um recado, em 1 hora eles acham que o senhor morreu. Não é verdade? Ou seja, o que ele está a dizer para nós? Que nós estamos com um nível de conexão tão alto que estamos inquietos
Então, adolescentes estão cada vez mais inquietos porque estão conectados. Será que curtiu? Será que marcou? O que ela publicou? Que notícia nova? O que é isso? Obviamente, esse estado de vigilância, de alta estado de alerta, de conectividade, isto nos inquieta. Exemplo, o uso da tela à noite. Quando nós, ainda mais essa tela azul que aqui está, que diz para o meu cérebro, estou lá com a tela azul, aquela grandona, ou essa pequena, ou essa menorzinha que aqui está, azul, 10 horas da noite, com ele ligado. 11 horas da noite, com ele ligado. A minha pupila reage àquela tela azul abrindo ou dilatando para permitir que a luz entre. Não é isso? Não é isso? Aquela tela azul está a dizer para o meu cérebro, está de dia. Está de dia. E aí você está lá, com aquele computador ligado, com aquele celular, com aquela tela ligada com imagens, e o poder da imagem retém, e ainda às vezes assistindo aquele filme, Missão Impossível, ou não sei o que mais, aqueles carros velozes e furiosos. Se você acha que você vai ficar tranquilo aquela noite, com toda essa carga de estímulos, de mensagens, de conectividade, e mais, quando a sua mente deveria descansar, você não está fazendo o que os profissionais chamam de higiene do sono, que é desligar isso, não ter mais contato com isso. O livro não, o livro é coisa boa. Né? Ler ali o livro com uma luz média, geralmente amarela, não a branca, ela tende a trazer uma outra mensagem para nós. Então, alta conectividade, o estímulo do neurotransmissor chamado dopamina, que eu não vou falar muito sobre isso, mas que vai estimulando a nossa saliência motivacional, vai nos estimulando ali grandemente. Hoje pessoas fazem esses jogos noturnos, online. Jogam. Imagine agora, ele está a jogar ali com pessoas na Inglaterra, pessoas na Rússia, pessoas na África, pessoas no Brasil, a jogar todos naquele momento, 10 horas, 22 horas, 23 horas à noite, estarem jogando. É óbvio que esse padrão comportamental pode inquietar, agitar e pode, inclusive, tornar essa pessoa patologicamente mais inquieta. 4. Características metabólicas. São padrões, por exemplo, os padrões alimentares. Nós temos um relógio, mais ou menos, a crononutrição. Hoje se sabe, a partir do projeto chamado Bioma, nós tivemos 2 grandes projetos no início do século XXI. O projeto Genoma, que fez o mapeamento genético do ser humano por completo, foi uma revolução, e o projeto Bioma, que mapeou os nossos micro-organismos, que são as nossas bactérias. E qual é a conclusão que se chegou? Esse é um projeto concluído recentemente, 2016, 2017, até recentemente. Concluiu que nós temos mais micro-organismos importantes à nossa sobrevivência do que células. E que muitos desses micro-organismos estão no nosso maior órgão, que, por exemplo, é o intestino. Muito bem. O nosso intestino. E aí acontece o seguinte. Você imagina agora, você chega à noite, permita-me falar você, né? Infelizmente esse é um mau hábito nosso, né? Mas ok. Você chega à noite, 10 horas da noite, você toma uma carga imensa de glicose. Ou seja, toma um bolo,
e vai lá no seu refrigerador e pega um doce, e ingere aquela quantidade imensa de glicose, e aí você tem um pico glicêmico lá em cima. A curva glicêmica ideal é aquela em que você ingere a glicose e ela vai reduzindo, porque o seu pâncreas vai respondendo, lidando com o seu fígado, lidando aquela relação da insulina para quebrar essa glicose, e essa curva vai decrescendo devagar. Mas você ingeriu bastante açúcar, bastante glicose, houve um pico glicêmico, o seu pâncreas, então, precisa metabolizar insulina em grande quantidade, e, aliás, isso é um problema porque hoje nós temos o diabetes tipo 2, né? O diabetes tipo mellitus, que é uma doença contemporânea. As pessoas mais antigas não tinham essa doença, tinham o diabetes tipo 1, mas o tipo 2 é uma doença desse tempo. E agora vamos lá. Deu aquele pico, e aí faz assim. Só que quando essa curva glicêmica chegar lá embaixo, vai acontecer uma coisa com você. Você vai ficar inquieto. E vai acordar. Deu a entender? Está inquieto. Ou seja, uma prática da sua crononutrição. O que é crononutrição? É como você se nutre ao longo do tempo, do dia, não é? Nos ciclos, né? No seu ciclo de 24 horas, seu ciclo ciclardiano. Ou seja, a sua nutrição afetou a forma como você está a experimentar uma inquietação. Ou, por exemplo, eu fui com o pastor muito bem acompanhado, almoçamos hoje, o pastor Vitor e nossa irmã Solange e eu. Eles, bons que são, resistentes, tomaram um café expresso. Olharam para mim e perguntaram: pastor Gilson, o senhor vai tomar o café expresso? Eu falei: se eu tomar o café expresso, você vai precisar me levar no hospital. 4 horas da manhã eu vou estar andando lá naquele hotel lá, para cá e para lá, para cá e para lá. A substância chamada cafeína uma vez quase me matou aqui em Coimbra. Eu acho que lhe falei. Então, observe. Uma substância chamada cafeína, que meu pai toma um copo inteiro, deita e dorme, a ponto de me fazer raiva. Ele dorme e eu tomo um pinguinho, uma gotinha. Acabou a minha paz. Estamos a falar aí de quê, irmãos? De características metabólicas. Tudo bem? E quando eu experimentar como experimentei aqui em Coimbra, aquele estado de inquietação, a minha pupila fala, porque eu tomei lá em Amarante um café expresso pela primeira vez, tentei tomar, uma loucura, quase morri. O que aconteceu? Aconteceu que aquela substância me inquietou. Essa experiência de encontrar-se inquietado, agitado, a clínica chama de ansiedade. Ficou claro, gente? Ok? Muito bem. Estou ansioso, estou inquieto. É isto. 5. Disfunções hormonais. Isso aqui daria quase uma palestra só, mas vamos lá. A tireoide, ok? O seu T3, o seu T4, por isso o médico vai lhe solicitar um T3 reverso, porque no final das contas o T4 precisa precisa converter, não é? Para T3. A ação das suas glândulas adrenais, que são aquela espécie de chapéu que fica em cima do nosso rim, não é? Que metaboliza substâncias. Então, por exemplo, nós temos um chamado... Como é que estamos de tempo? Estamos... Ok. Nós temos um chamado equilíbrio melatonina-cortisol. O que é melatonina? A melatonina é um neurotransmissor, uma substância que o nosso cérebro e a nossa glândula chamada pineal produz na ausência de luz enquanto nós dormimos.
Tudo bem? Precisa estar na ausência de luz. Por isso, se às vezes o médico, se você não está dormindo bem, o médico vai dizer, toma melatonina para dormir. Não é? Por quê? Você produz à noite, especialmente nos momentos que você deveria dormir, que são aqueles momentos das 22 horas até as 2 horas da manhã. Cada hora dessa aí que você dorme vale por 2. Ou seja, nós deveríamos fazer o quê? Enquanto o sol se põe, a gente faz o quê? Vai recolhendo. O sol se levanta, a gente faz o quê? A gente levanta. Está na primeira página da nossa Bíblia. Deus fez isso no primeiro dia, no segundo dia, e veio a tarde, a manhã e o dia seguinte. À noite Deus não trabalhava lá. Já é um princípio sabático. A gente precisava dormir. As galinhas dormem cedo, mas nós seres humanos nos achamos inteligentes e não dormimos. Inventamos luz elétrica. Não é verdade? Ok, muito bem. E aí, o que acontece? Precisamos da melatonina à noite. E de manhã, para nós enfrentarmos a vida, nós precisamos de um outro hormônio chamado cortisol. Se nós cotarmos o cortisol, à noite, às 22 horas, eu já fiz cotação algumas vezes, não é? A pedido do meu médico, da minha médica atualmente, ela cota, ali tira o algodão, o salivete, coloca na saliva, guardo, e ele vai cotar ali o cortisol. Quando eu estava mais agitado, o meu cortisol às 22 horas estava quase 20. Então eu estava em alto estado de inquietação. Porque esse momento é o tempo do meu cortisol abaixar. Ficou claro, gente? Então, uma pessoa em estado de inquietação é uma pessoa hipercortisolêmica, ou seja, o cortisol está elevado, está agitado. Deu para entender? Quando é de manhã, que a pessoa precisa estar com o cortisol mais alto para enfrentar a vida, às vezes ele está com o cortisol baixo. E aí ele tem uma coisa chamada hipersonia matinal. Ele fica com aquele sono de manhã, e aquela experiência cansada, indisposto. Por quê? Ele está com equilíbrio melatonina, cortisol desregulado. E isso pode trazer quadros de inquietação. Então nós estamos falando aí de disfunções hormonais. E é claro, eu fui imensamente simplista, porque esse é um tema muito amplo. Quadros neurológicos. É uma sexta razão que inquieta. Exemplos: neuroinflamações, desequilíbrio do neurotransmissor denominado glutamato. E aqui, voltando lá um pouco sobre a questão da nutrição, que eu falei do intestino, hoje se sabe que existem, o nosso cérebro e o nosso intestino estão ligados. Acredite, hoje se diz que o intestino é o segundo cérebro. Temos ligações aferentes e eferentes entre o cérebro e o intestino. Então vamos lá. Se a pessoa está, o que eventualmente se chama de depressão, não vou entrar nesse assunto, porque não é o nosso tema aqui, mas se ele está chamado de depressão, o médico vai receitar um IRSS, um inibidor da recaptação seletiva da serotonina. Ok. Então, o que ele vai fazer? Ele vai permitir que você tenha mais serotonina, que é um neurotransmissor, na sua sinapse, que é aquela fenda entre os seus neurônios, mais tempo. Na medida em que esse neurotransmissor está mais tempo ali, nessa fenda, você se sente mais disposto. É assim o tratamento clássico da depressão. Precisa levantar essa quantidade de neurotransmissor no seu sistema nervoso. Só que tem um probleminha. Hoje se sabe que a serotonina não começa ali no sistema nervoso. Ela começa a ser metabolizada no nosso intestino. Especialmente porque atrás de um neurotransmissor há sempre um aminoácido.
O aminoácido, nesse caso, é o triptofano. Ou seja, e aí você não se alimenta adequadamente, o seu intestino não funciona adequadamente, as suas bactérias, você tem a desbiose intestinal, ou seja, você não tem a sua flora adequada, consequentemente você não metaboliza os antecessores necessários para ter a serotonina. E aí o médico apenas mantém a serotonina lá, mas você não está a resolver o seu problema de intestino. Deu para entender isso, irmãos? Deu? E a base, isso é importante, o fundamento da produção desses neurotransmissores, digamos assim, tem origem lá na nossa nutrição. Muito bem. Mas fatores neurológicos, eu falei, por exemplo, o neurotransmissor chamado glutamato, ele contribui para a aceleração do pensamento. O glutamato é um aminoácido mais abundante no sistema nervoso central. E o que ele faz? Ele excita. Então, pessoas que estão aí usando, em excesso no glutamato, eles podem estar mais inquietos, pensamento mais acelerado, mais agitado. E sétimo, que agita uma pessoa também inquieta, são as patologias psíquicas. Deixa-me explicar. Vou trazer, esse também é um campo complexo, mas vou trazer aqui algumas questões simples. Uma delas é a experiência chamada de TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. Quem se lembra do Rambo? Lembram do Sylvester Stallone, do Rambo? Ok. Ele foi o primeiro personagem do cinema a ter o que se chama hoje, antigamente se chamava neurose de guerra, hoje chamado de experiência de transtorno de estresse pós-traumático. Ou seja, ele foi para a guerra, experimentou lá um quadro difícil, vendo pessoas morrerem, faca com faca, fuzil com fuzil, gente trucidada, gente partida no meio, o quadro de estresse total, o estado de alerta absoluto. Essas pessoas foram para a guerra sãs e voltaram como? Doentes. E aí, determinadas experiências que essa pessoa agora, e doentes às vezes, para sempre. Os Estados Unidos da América, que são uma nação bélica, por exemplo, tem muitos com transtornos pós-traumáticos, né? Pessoas que vêm das guerras absolutamente afetadas por essa experiência. Então, houve um tiro, já se inquieta, ou já se desespera. Ou seja, revive aquela experiência, experiências fóbicas ou experiências ansiogênicas. É um quadro de uma patologia psíquica. Então, voltando. Na ansiedade, há um inquietar. No enfoque bíblico, esse inquietar é um preocupar em controle. A pessoa tem consciência, deu para entender? Deu? E tenta controlar um futuro, ou um tempo, ou um espaço que ainda não tem condições de controlar. Essa é a experiência que a Bíblia chama de ansiedade para nós, sem exceção. Eu posso dizer aos irmãos que todos os textos que falam de ansiedade estão a falar nesses termos exatamente. Ok? Ou seja, a pessoa tem consciência do que a inquieta, e geralmente esse inquietar ele precisa cuidar de algo, verbo meriminal, língua grega, o hebraico a gente deixa para amanhã. Ele precisa cuidar, e aí está preocupado, conscientemente preocupado, inquieto. Enfoque clínico inclui isso que eu acabei de falar, mas condições também o quê? Não controladas, causas nem sempre reconhecidas, e o sujeito então nem sempre a pessoa então nem sempre é sujeito da ação, mas pode sofrer a ação. Ficou claro, gente? Ficou?
Até aqui os irmãos teriam alguma dúvida? Deixa eu então fazer uma recapitulação. Na ansiedade, há fundamentalmente uma inquietude, o que em termos gerais se descreve por ansiedade, então retrata basicamente um inquietar. Não se pode falar em ansiedade sem que se tenha essa experiência de encontrar-se inquieto. Penso que até aí nenhum problema. Classicamente, inclusive no ensino bíblico, a inquietação aqui se relaciona com cuidar. Viver é cuidar, e visto que nós somos seres humanos caídos, o nosso cuidar passou a ser desassossegado, sofrido e até adoecido. Mas nós somos chamados por Deus a uma confiança nele, que nos alivie os fardos e que torne os nossos cuidados abençoados. Isso a gente verá amanhã. Então, no foco do ensino bíblico, a inquietação se expressa em preocupar, ou seja, o foco do ensino bíblico tem caráter específico, a pessoa tem consciência do que a inquieta e é ativamente o sujeito de se inquietar. Na ansiedade, essa necessidade de controle se dá nas duas dimensões mais básicas e inevitáveis do existir neste mundo, o tempo e o espaço. Não se pode separar tempo e espaço. O ser humano, diferentemente do Senhor, de Deus, o ser humano é cativo ao tempo e ao espaço. O ser humano não consegue viver, pensar ou existir de outra forma, senão temporo-espacialmente. O tempo e o espaço são vivências psíquicas, são vivências também internas, ou seja, há formas distintas de se viver o tempo e o espaço. Preocupar previamente o tempo e o espaço e querer controlar é o que a Bíblia chama de ansiedade. E Jesus diz que isso é mal. Jesus diz que isso é pecado. Tudo bem, gente? Porque queremos ativamente controlar aquilo que não nos cabe controlar. Geralmente, ocupar previamente um tempo e espaço idealizados, imaginados. Vamos ver se amanhã, quando a gente vir acerca de Marta, a gente considera isso. Já na clínica atual, a ansiedade inclui o conceito de preocupação, tal como temos na Bíblia, porém alarga-se abrangentemente para praticamente tudo quanto inquieta ou agita a pessoa em termos motores e mentais. Então, na abordagem clínica, o termo ansiedade ele é amplo, pode não ser consciente e nem identificável. A pessoa pode não ser o sujeito da ação, mas sofrê-la. Os quadros podem agravar a tal ponto que podem conduzir ao adoecimento. Os quadros de agitação também podem refletir um próprio adoecimento em si, ou seja, a pessoa está doente, por isso está inquieta. Isto é, quando o próprio quadro patológico a inquieta e agita. Até aí, alguma dúvida? Se tiver, dou a oportunidade para que eu esclareça esses pontos aí. Alguém teria? Alguma dúvida? Algum ponto que não ficou muito esclarecido? A noite do dia? Tem. O ser humano precisa fazer, biblicamente, regular atividade e descanso. Atividade e descanso. O ser humano precisa fazer e cessar de fazer. Isso já está na primeira página da Bíblia. Isso chama-se, irmão, princípio sabático. Na língua hebraica, Shabá é descanso. É descanso. Shabá é descanso. Isso já está na primeira página, quando diz assim, Deus fez isso no primeiro dia e veio à tarde, porque o hebreu não chama dia 24 horas. Ele chama dia ao percurso do sol. Ele fala dia e noite. Dia e noite. No primeiro dia, Deus cria, e vem a tarde, a manhã e o dia segundo. E aí, no sexto dia, o que Deus faz? Acaba de criar. E no sétimo, cessa. Ou seja,
Se isso está no início da nossa Bíblia, não é possível que Deus não esteja querendo nos ensinar alguma coisa, porque Ele não precisa descansar. Fica claro? Ele está ensinando-nos isso para o nosso bem viver, para nós sabermos viver bem. E nós, infelizmente, não estamos sabendo. Não é? O que está acontecendo é que estamos atropelando as coisas, estamos não sendo sábios, não estamos sendo prudentes, a vida está cada vez mais intensa, nós não sabemos parar, não sabemos cessar, estamos em muitos estados de alerta, essas coisas tendem a levar a um quadro de estresse. Ajudei nisso? Deixe-me, por gentileza. Sim. Eventualmente, só naquele encontro que ele esteve com Nicodemos que nós ouvimos ele lá ter um encontro à noite com Nicodemos. Não sabemos também a hora. E também na véspera da crucificação, em que ele passou aquela noite inteira acordado. Eu tenho certeza que ele, se pudesse, descansaria, mas teve uma noite exaustiva. Já foi à cruz exausto, não é? Aquela noite inteira. O pastor já deu 1 hora, mas eu queria talvez só fechar uma experiência para que você entenda isto. Vamos imaginar uma situação. Suponha que eu estou no gabinete pastoral a atender, a porta está aberta. E aí estou ali sozinho, só há uma janela, mas nessa janela há uma grade. Há uma porta, uma janela e a grade. A porta está aberta, eu estou ali, e de repente vem um cão, desses imensos, como chama? Rottweiler, um pitbull, ok? Ele entra por aquela porta e faz assim, na minha direção. Sabe o que vai acontecer? Imediatamente, eu vou lançar uma substância na minha corrente sanguínea chamada adrenalina, que vai cortar a comunicação com a minha parte frontal do cérebro, chama córtex. Vou ficar arrepiado. As minhas mucosas vão secar. Eu terei o quê? Vou ficar com uma força absurda, a minha pupila vai dilatar, os meus cabelos vão arrepiar. E vou transpirar. E eu posso ter uma força, se aquele cão vier na minha direção, uma força que eu jamais tive. Uma quantidade imensa de processos químicos aconteceram e mudaram o meu organismo. E o meu coração como é que ficou? Hein? Como ficou? Tranquilinho? Não. Pum, 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 pum. E aí ele entra acelerado. E a respiração mais intensa. E se você olhar a pupila da pessoa, está ali, daquela maneira. E o cão está ali. E você vivendo esse momento. E se ele vier para cima de você? Aí vem o dono e fala, cega. Puxa ele, cachorro você. Só que acontecerá algo. Seu coração ainda vai parar imediatamente? Vai continuar a respiração um pouquinho mais. A boca ainda vai estar seca. Aí você vai precisar, eu preciso de um copo d'água. Provavelmente você precisará ir ao banheiro. Para fazer número 1. Algumas pessoas, para fazer número 2. Porque aquelas substâncias fizeram o quê? Alteraram o nosso intestino. Vai precisar ir ao banheiro. Aí você vai dormir à noite. Vai estar quietinho ou vai estar desassossegado? Vai estar desassossegado. Aí no dia seguinte você vai levantar-se e você vai falar assim, puxa, estou com uma dor no corpo. Estou com uma dor aqui muscular. Então preste atenção. Naquele momento que o cão entrou no seu gabinete,
elevou o seu estado de alerta, que ele é necessário à sobrevivência. Agora, se esse estado de alerta se mantém, se a pessoa se mantém, entre aspas, com o cão à porta, 24 horas, 48 horas, 7 dias da semana, um mês, um ano, o que vai acontecer com essa pessoa? Isso é o que os americanos chamam de estresse, que é esse quadro elevado de estado de defesa e que, no final das contas, vai demandar tanto desse indivíduo que ele vai fazer o quê? Ele vai adoecer. Vai ter uma gastrite, no mínimo, pode ter um problema grave, pode ter aí um infarto, não é? Pode adensar, ganhar peso, enfim. Observaram como o quadro clínico, químico, pode nos alterar? Então, esse é o típico exemplo de situações com que a clínica moderna lida. O que nós vamos ver amanhã é como lidar com os nossos cuidados, com aquilo que nós temos que cuidar. E para isso eu chamo você para estar conosco aqui amanhã às 9 horas. Tudo bem? Pastor, muito obrigado.